Vamos falar então do regional do Japão, né? Que, sem ironia nenhuma, é o regional mais difícil que tem, pelo número de jogadores versus o número de bons jogadores que tem lá, né? É um regional que dá várias vagas e tal, mas 259 jogadores estavam presentes. E normalmente a média geral, por assim dizer, é muito, muito alta. A gente teve o regional do Brasil, a gente teve o regional dos Estados Unidos semana passada. E o regional do Brasil, ele já mostrava uma tendência do formato, que se confirmou por enquanto, que é que o Hack dos Agro vai ser o deck mais jogado, né? Então, mostrar aqui aquela base Prowess que a gente tem no T2 também e tal. E usando o preto para Claim Flame e para quando você quer fazer, né, a criatura do Sellsword. E você ainda ganha descarte, ganha remoção e tal. Mas normalmente esse é o deck mais jogado. Foi o mais jogado no Brasil, foi o mais jogado nos Estados Unidos, foi o mais jogado no Japão. E deve continuar sendo mais jogado, né? Lembrando que a gente tem uma pausa dos regionais e depois, né, porque daí a gente tem o Mundial e daí a gente volta, né? Vão até dezembro, se eu não estou enganado. Mas esse regional, ele continuou com essa tendência, e até aqui, tipo, não tá aberta, mas eu vou colocar na descrição. A gente teve, né, os outros regionais da Ásia também. E o Prowess, inclusive, foi o deck que ganhou, né? Foi o Venom, que é um grinder do MOL, que ganhou. Mas esse é um deck, né? Eu falei muito disso no vídeo do T2, você pode ver que, assim, não quer dizer que esse é um deck Tier God, etc. Mas é um deck que você vai jogar sempre contra. Então ele é um porteiro de top 8, né? Que a gente fala. Porque é um deck que você sempre vai enfrentar. Se você não ganhar dele, é um problema. Muito das escolhas do formato tem a ver com ganhar desse deck. Ele pode não dominar o formato, mas ele sempre vai estar lá. Ele é uma certeza para quem vai jogar esse formato. Bom, no Brasil, eu acho que o grande chamariz foram a galera jogando de Incarnation, né? Inclusive a lista do Jonathan Melamed, do Jonais, para mim foi uma lista muito bem trabalhada pro Incarnation. Nos Estados Unidos, o grande destaque ficou pro Hack dos Caldeirão, o combo com árvore, etc., jogando com fomo, tal, e etc. Inclusive o cara que ganhou, um cara que tipo só joga disso, mas foi o grande destaque daquele evento. Pra cá, a gente tem outros destaques interessantes que eu vou falando um pouquinho. Primeiro que a gente tem o Mardu Griselfang, né? Então o Griselfang, no Brasil, ele colocou 2 no top 16, né? O Glauber e o Giggs. O Glauber é um cara que só joga disso. O Giggs estava jogando bastante no MOL também. E é um deck que, né, tenta aproveitar algumas boas vantagens que você tem de jogar de Griselfang. Então, na base Orzhov do deck, a gente vai ter a Griselfang, obviamente, que puxa muito isso, mas a gente vai ter Overlord preto, né? Pra quem viu essa carta spikeando, foi por causa desse deck, né? Uma carta que é um enabler muito bom pra colocar coisas no cemitério. E aí vem a discussão do porquê vermelho, né? Mardu Griselfang não é exatamente uma novidade. A gente já tinha visto antes por conta de Harvester, principalmente por conta de Fábula. Mas ganhou uma peça nova, muito importante, que é Fear of Missing Out, o famoso FOMO. Né? Então, 2 manas, 2, 3, quando entra, você descarta e depois compra. É uma criatura encantamento, isso é importante, porque ela tem delírio. E no delírio, quando bater, você vai poder desvirar uma das suas criaturas, né? Uma criatura alvo, e depois você tem um combate adicional para essa criatura. Como você tem uma fase de combate a mais, Griselfang vai acontecer outra vez. Se Parhelion está na mesa, Parhelion triga quando ataca. Então você ataca uma outra vez, você consegue ter um letal com Fomo, Griselfang, Parhelion, tal, etc. Então assim, é uma carta muito boa. Inclusive, eu acho que um dos grandes destaques do fim de semana é essa carta, tá? Fomo foi espetacular. Já está sumindo nas lojas essa semana. Eu espero que Fomo... eu vou falar também de Slash, eu vou falar de Annex, tal. Tudo isso deve começar a sumir das lojas. Porque é aquela fórmula mágica, né, que a gente fala faz por muito tempo. Lança no T2, joga outro formato. T2 não tem tanta gente abrindo assim. Você tem uma procura muito grande.
a oferta é muito baixa, o preço explode, feijoada, por aí vai. Então, FOMO foi uma das grandes cartas, é uma carta T2, eu não duvido dela subir de preço. Aí é uma carta muito boa, aparece em várias estratégias diferentes. Um outro destaque que tinha aparecido bem lá nos Estados Unidos, aqui vai ter também a volta do Fênix. Tá? O Fênix não foi bem no Brasil, nem um pouco bem. Isso porque nós tínhamos especialistas de Fênix jogando, mas ele não foi muito bem. Lá nos Estados Unidos voltou a fazer resultado, nos outros regionais da Ásia voltou a ser interessante também. Então aqui uma lista bem padrãozinha do Fênix, aqui do Masato Yamadi. E não tá usando, inclusive, uma tech que apareceu lá nos Estados Unidos, apareceu muito no Magic Online, que é talento do artista, tá? Talento do artista é 2 manas na sua primeiro nível. Toda vez que você faz uma mágica que não seja criatura, você pode descartar uma carta, e daí você compra, paga 3 manas, mágicas que não sejam criaturas que você conjura custam a menos, e outras 3 manas para subir para o terceiro nível. Uma fonte causaria dano a um oponente, causaria um dano que não fosse de combate a um oponente, causa 2 a mais. É principalmente pela primeira parte, né? Você consegue ficar comprando, descartando, comprando. Secava muito nessa carta, inclusive o risco de se decar é muito real com o talento do artesão, tá? Mas o Fênix volta. Mas assim, não tá sendo números muito impressionantes do Fênix, né? A gente esperava números muito melhores dele pós Band, Vampiros e Amália. E o Fênix continua, então existe um mundo, se os números continuarem assim, que o Fênix continuará no formato mesmo após 16 de dezembro. Mas falando sobre mais novidades que a gente teve nesse regional do Japão, a gente tem o Rakdos indo para uma lista mid-range, mas usando algumas cartas diferentes. Inclusive tem listas que usam FOMO, fora o que a gente está vendo. Qual que é a pegada? Você vai usar Slasher, que é uma carta que consegue encurtar o jogo bastante. Tá? Falei muito dele no vídeo do T2, mas ele é isso. Ele é uma carta que ele encurta jogo. Então ele acelera muito a partida. Inclusive Slasher com Draws é muito bom, porque eu encaixo um Slasher, deixo o meu oponente, né? Primeiro a 18, triga a habilidade dele, vai a 9, meu Draws vira um monstro. Né? Então tem essa chamada muito boa. E Unholy Annex, né? O Annex que é, né, uma porta, é um quarto, na verdade, que tem 2 portas. Numa delas você faz uma arena pirexiana no final do turno, e daí você perde 2 de vida se não controlar um demônio. E na segunda você faz um token 6/6 de demônio. Mas a ideia é afogar o oponente em card advantage e depois ter esse demônio. E até por isso também está usando Dross, tal, etc. Mas como eu falei, tem lista que já está jogando com FOMO também, porque daí você faz 2 ataques com o Dross, né? Porque o Dross, qual que é a grande pegada dele, né? Qual que é a grande diferença dele para outras coisas? O Dross, ele é para frente. O Dross, ele é o famoso foguete não tem ré. Sabe? O Dross só é assim, você faz Dross, olha para o oponente e fala, um de nós dois vai perder esse jogo. E vai ser já. Tá? Vamos decidir isso rápido. Então é Dross rapidão e cutuc, 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 abraço. Tá? Então é uma linha muito mais agressiva de Rakdos mid-range e que funciona muito bem. Tá? Sou o primeiro a assumir isso. Ela funciona muito bem. O Rakdos fez bons resultados no fim de semana nesse regional e em outros eventos por conta de usar esse Dross com Slasher, FOMO e tal, e Annex também. E por aí vai, né? Um amigo tava até mandando isso. Annex é a Fábula Preta. Mas é uma carta muito boa. Eu acho. A Fábula Preta eu acho um pouco de exagero. Mas é uma carta muito, muito boa. E falando nela ainda, vamos para os grandes vencedores desse evento, que foram Mono Black. Foi uma final de Mono Blacks. Né? Então a gente tem aqui uma versão com o Slasher e o Blue Rider of Alclazoth, que é 4 manas 2/4 voar. Se o oponente perderia a vida, ele vai perder o dobro. Então quando você encaixar o Slasher, o oponente vai perder metade. Abraço. Né? Vai de base. E o resto é um Mono Black mid-range tradicional, com várias emoções, com Invoke Despair, com Annex também. Então a galera que jogou com o deck falou muito isso.
Ah, pô, lembra a Fábula, porque às vezes você precisa desse drop 3 de Card Advantage e o Onyx vai fazer isso pra você, né? Aproveitando também que o Blue Dagger, ele é um demônio também. Então você pode seguir nessa linha. Tem gente que não joga com o Blue Dagger, joga com o Dross, mas a ideia é a mesma. Então é um deck de Card Advantage que troca muito bem e tal, e vai dar pancada. E aí o Invoke também, o Invoke é aquela ideia também. Slasher encaixou o oponente com pouca vida, o Invoke vira uma bomba gigantesca. E esse deck começou a fazer bons resultados também no Magic Online, então eu espero que o ambiente se desenvolva em cima disso. Que nem eu falei, tem uma pausa pro Mundial nos regionais, mas depois a gente volta. E nessa volta eu espero que esse Mono Black, ou esse Rakdos jogando maior, tudo isso fique muito forte, sabe? Imediatamente. Então, pra mim, é ali que o ambiente tá indo. Você que tá jogando, né, circuito Liga Magic, que ainda não começou, ou tá no meio, tipo, ainda dá tempo, pô, se tiver como, vale a pena testar essas coisas, pegar o Onyx, pegar Slasher. O Blood Lair eu entendo que ele, assim, o preço dele é muito bizarro. Mas, pô, tentar jogar com um Dross ali no lugar e tal, existe esse mundo. Do mesmo jeito que existe jogar com aquele outro Rakdos, pegar FOMO, tal, etc. Tudo isso é muito, muito bom. Tá bom? Mas é isso que esse regional do Japão apresentou pra gente. Espero esse desenvolvimento do formato, como eu já disse. E tá muito interessante, assim, então o formato tá mudando muito. Eu gosto da temporada de regionais, porque o primeiro regional é muito diferente do último. E não só por causa dos países, mas porque o meta se desenvolve, né? A gente tem alguns meses de eventos. Então, a gente ainda vai ter o regional da Europa, né? Que é muito grande. Tem o do Canadá, que também é muito interessante de acompanhar. Mas, normalmente, o das grandes ideias diferentes é o do Japão. E é um dos melhores regionais para se acompanhar. Eu recomendo muito sempre assistir esse regional. Ele fica gravado também, tal, tanto que a gente sempre vê na live. Mas é um dos melhores para ver. Fechou? Então é isso. Esse foi o regional do Japão, né? Dar uma geral do que aconteceu para esse fim de semana. E a gente se vê no próximo vídeo.